Nossa história começa em um período sombrio para os israelitas, que estavam sendo oprimidos pelos filisteus há 40 anos. Na cidade de Zorá, vivia um homem chamado Manoá, da tribo de Dan. A esposa de Manoá era estéril e não tinha filhos. Um dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Agora tenha cuidado. Não beba vinho nem bebidas fermentadas, e não coma nada impuro. Você ficará grávida e dará à luz um filho cuja cabeça nunca deverá ser tocada por uma navalha, pois o menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Emocionada e maravilhada, a mulher correu para contar ao seu marido a mensagem do anjo. Manoá orou ao Senhor, pedindo que o anjo voltasse para ensiná-los como criar o menino. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo retornou. Manoá perguntou: Quando suas palavras se cumprirem, qual será a regra que deve governar a vida e o trabalho do menino? O anjo reiterou as instruções. A esposa de Manoá deveria cumprir tudo o que lhe havia sido dito. Pouco tempo depois, a esposa de Manoá deu à luz um filho, e eles o chamaram de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. Já adulto, Sansão foi até Tina, onde viu uma mulher filisteia. Ao voltar, disse aos seus pais: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Agora arranjem-na para mim como esposa. Seus pais ficaram preocupados, perguntando: Não há uma mulher entre o nosso povo que seja adequada para você? Por que buscar entre os filisteus, que não são circuncidados? Mas Sansão insistiu: Ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso fazia parte do plano de Deus para confrontar os filisteus. No caminho para Timna, Sansão encontrou um leão jovem que o atacou. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão, e ele rasgou o leão com as próprias mãos, mas não contou a ninguém sobre o feito. Mais tarde, quando voltou ao local, viu que no corpo do leão havia uma colmeia com mel. Sansão pegou o mel e o comeu, compartilhando também com seus pais, mas sem dizer de onde o mel vinha. Durante o banquete de seu casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 filisteus presentes. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eles não conseguiram resolver o enigma, e no quarto dia ameaçaram a esposa de Sansão, dizendo que a matariam se ela não descobrisse a resposta. Ela chorou e insistiu com Sansão até que ele lhe revelou o segredo. Ela então contou aos filisteus, e no 7º dia eles resolveram o enigma. Furioso, Sansão foi a Ascalon, matou 30 homens e deu suas roupas aos que haviam respondido ao enigma. Em sua raiva, ele voltou para casa, e sua esposa foi dada a outro homem. Mais tarde, durante a colheita do trigo, Sansão voltou para buscar sua esposa, mas o pai dela disse que ela havia sido dada a outro, oferecendo a irmã mais nova em seu lugar. Indignado, Sansão capturou 300 raposas, amarrou suas caudas com tochas e soltou-as nos campos dos filisteus, destruindo suas colheitas. Os filisteus, em retaliação, queimaram a casa da esposa de Sansão e seu pai. Então, Sansão atacou os filisteus com grande fúria, matando muitos deles. Depois, ele se escondeu em uma caverna. Os filisteus se prepararam para capturá-lo, e os homens de Judá foram ao seu encontro para entregá-lo. Sansão concordou em ser amarrado, desde que eles não o matassem. Quando foi entregue aos filisteus, o Espírito do Senhor novamente o encheu de força, e ele quebrou as cordas. Com uma mandíbula de jumento, Sansão matou 1000 homens. Após a batalha, exausto e com sede, Sansão clamou a Deus, e Deus fez brotar água de uma rocha para revivê-lo. Em outra ocasião, Sansão foi para Gaza, onde se apaixonou por Dalila, uma mulher do vale de Soreque. Os líderes dos filisteus a subornaram para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila o pressionou repetidamente até que, cansado, ele revelou que sua força vinha de seu voto nazireu, e que se sua cabeça fosse raspada, ele perderia sua força. Dalila, então, enquanto Sansão dormia, mandou cortar seus cabelos. Quando os filisteus chegaram, Sansão tentou se defender, mas sua força o havia abandonado. Ele foi capturado, teve seus olhos arrancados e foi levado a Gaza, onde o fizeram trabalhar como escravo. Certo dia,
Os filisteus reuniram-se para celebrar e trouxeram Sansão para entretê-los. Ele foi colocado entre as colunas que sustentavam o templo e, em um último ato de fé, Sansão orou a Deus, pedindo força mais uma vez. Com um poderoso empurrão, ele derrubou as colunas, destruindo o templo e matando a si mesmo junto com milhares de filisteus. Apesar de suas falhas e fraquezas, Sansão cumpriu seu papel como libertador de Israel, demonstrando que Deus pode usar até mesmo pessoas imperfeitas para realizar seus planos.